hashtag 190, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, a besta de duas pontas impõe o sinal da besta. Isto é, estabelece por lei a observância do primeiro dia da semana, opondo-se à vontade de Deus. Criou assim o emprego do sábado no domingo. Já foi exposto aqui o que se tem feito neste sentido. Movimento é levado avante por indivíduos que organizaram as comissões de domingo ou do domingo, por políticos, né? Indiretamente pelo elemento infiel, né? Pela Associação Nacional de Reforma, pela União Americana do Sábado, pela WCTU e pelos empreendedores cristãos com suas ligas de boa cidadania. Mas o povo, felizmente, não é deixado em trevas sobre este ponto. A terceira mensagem levanta um protesto solene contra este mal. Expõe a besta, a obra da besta, mostra a natureza da sua oposição à lei de Deus, adverte o povo contra a submissão aos seus preceitos, indica o caminho verdadeiro, o caminho da verdade. Isto, naturalmente, excita a oposição. A igreja é levada tanto mais a procurar o auxílio da autoridade humana em favor dos seus dogmas, quanto mais se mostra crescer da divina autoridade. Que tem realizado esta mensagem? Como se patenteia ela hoje, no mundo inteiro? Podemos apresentar alguns fatos notáveis em resposta a isso. A primeira publicação dos seus interesses saiu em 1850. Ainda hoje, esta mensagem é proclamada por livros, folhetos, periódicos, em cerca de 200 línguas diversas, ou mais. Mantém mais de 100 casas publicadoras especializadas, espalhadas por ambos os hemisférios, o Velho e o Novo Mundo, e são publicados em mais de 300 periódicos, muito mais, pelo menos de grande expressão no mundo. O valor da sua literatura vendida em 1942 subiu a bilhões de dólares. Sua obra de evangelização é feita em mais de 413 nações pelo mundo. E isto é feito, como a gente sabe, não só em povos civilizados, mas também em selvagens, nas tribos, né? Precisando do esclarecimento da palavra de Deus. Claro. Tal movimento é, pelo menos, um movimento que exige explicação. Temos encontrado movimentos que realizam de um modo admirável e exato a primeira e a segunda mensagem. Aqui está outro ponto que chama a atenção do mundo com o cumprimento da terceira mensagem. Pretende ser o cumprimento. Pede ao mundo que examine as credenciais em que se baseia o seu direito a tal pretensão. Vamos olhar então uma por uma. Primeiro, seguiu o terceiro anjo. Este movimento segue, portanto, aos dois anteriores, mencionados aqui no nosso estudo. Retoma e continua a proclamação das verdades proclamadas por eles. Eles ajuntam, o que demais encerra a terceira mensagem. Segundo, a terceira mensagem é caracterizada como advertência contra a besta. Assim, este movimento dá lugar proeminente entre os seus temas, né? A explicação deste símbolo, dizendo ao povo em que consiste e expondo suas blasfêmias, pretensões e obras más. Terceiro,
A terceira mensagem adverte a todos contra a adoração da besta. E assim, este movimento explica como o poder da besta trouxe para o cristianismo, que anda aí certas instituições antagônicas aos preceitos de Deus, e mostra que, se nos sujeitamos a elas, adoramos este poder. Basta lembrar a advertência de São Paulo, apóstolo, aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Romanos, epístola aos Romanos. Não sabeis vós, a quem vos apresentastes por servos, para que os obedecer? Sois servos daqueles a quem obedeceis? Em quarto lugar, ou em quarto ponto, a terceira mensagem adverte a todos contra a receberem o sinal da besta. Portanto, este movimento considera um aspecto da sua obra mostrando em que consiste o sinal da besta e advertir contra o seu recebimento. Bom, tanto mais solícito em fazer isto quanto é certo que este poder anticristão tem trabalhado astutamente. E tão astutamente que a maioria é enganada, fazendo concessões quase que inconscientemente à sua falsa autoridade. Bom, está provado que o sinal da besta é uma instituição adornada com o traje cristão insidiosamente introduzida na igreja, de modo a anular a autoridade de Deus e entronizar a autoridade da besta. Despido de todos os disfarces, trata-se simplesmente do estabelecimento de um sábado falsificado, do primeiro dia da semana em vez do sábado do Senhor, do sétimo dia. Usurpação que a lei de Deus não vai tolerar e da qual a igreja remanescente deve se purificar por completo, antes de estar preparada para a vinda do Cristo de Deus. Daí a advertência urgente, que ninguém adore a besta ou receba o seu sinal. E quinto ponto, a terceira mensagem tem algo a dizer contra a adoração da besta, da imagem da besta. Assim, o movimento fala também deste assunto, dizendo que será a imagem, ou pelo menos explicando a profecia da besta de duas pontas, que faz a imagem, mostrando que é o governo dos Estados Unidos e que há de ser formada a imagem que a profecia se refere a esta geração e que está, evidentemente, em véspera de se cumprir. E veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Não há empresa religiosa que seja levado avante nesse país, a não ser a do Adventista do sétimo dia, que é o que preserva o sábado. Os Adventistas do sétimo dia, que pretenda constituir o cumprimento da mensagem do terceiro anjo. Nenhuma outra que defenda como temas proeminentes os próprios assuntos de que essa mensagem se compõe. O que faremos com essas coisas? É esse o cumprimento? Vamos continuar na próxima hashtag.